sem mais demoras, passaria aqui a palavra ao nosso orador e formador, Dr. Rui Basto, e desejo a todos um bom webinar. Até já. Gabriel, muito obrigado. Queria antes de mais agradecer a todos os que estão neste webinar, a assistir ao webinar. Quero agradecer também à GTI, à Gabriela, ao António Oliveira e ao resto da equipa que está aqui também. Vem aqui algumas pessoas da GTI, é muito agradável também. Eu tenho uma apresentação preparada em PowerPoint e é isso que eu vou partilhar convosco e começar a falar sobre sobre o tema para o qual me convidaram a falar. Vou então começar, portanto, esta apresentação foi assim intitulada Como disputar eleições, marketing político na prática, portanto, eu tenho aqui, dividi a apresentação em três grupos. No primeiro falo sobre sabonetes e políticos, com um estudo de caso do sabonete Lux, e também para referir a importância do slogan, porque neste tipo de apresentações, com meia hora disponível para falar sobre matérias tão complexas como são as do marketing político e do marketing eleitoral, meia hora é sempre pouco tempo. Portanto, nós temos que selecionar sempre alguns assuntos e eu incidi o foco, a atenção na importância do slogan em qualquer campanha eleitoral e também como assinatura do marketing político. Depois o segundo grupo trata do marketing comercial, vamos falar apenas daqueles conceitos que estão ali, apresentar algumas definições, falar sobre os conceitos de necessidades e desejos, são coisas diferentes, do produto, do ponto de vista do marketing, e listar os principais conceitos da disciplina. Depois, fazer uma pequena diferença, as diferenças fundamentais sobre o marketing político e o marketing eleitoral, as principais diferenças, e, por fim, dar uma nota muito rápida sobre uma ação de formação que está prevista a realizar-se na próxima semana. Suponho que, a partir do dia 16, terça-feira, uma nota política em que falarei apenas dos objetivos gerais dessa formação. Eu começo esta apresentação com uma provocação, que é os políticos vendem-se como sabonetes. É uma pergunta que eu faço e que tem uma história. Essa história tem a ver com uma entrevista que o Emílio Rangel, que em 1997, deu uma entrevista a uma jornalista italiana que estava a fazer um documentário aqui em Portugal. Ele era diretor do primeiro canal privado de televisão, era uma pessoa com uma influência grande e grande notoriedade, e ele fez esta afirmação, que está aqui escrita, que é uma estação televisiva que tem 50% de share, vende tudo, até o Presidente da República. Vende aos bocados, um bocado de PR para aqui, outro bocado para acolhi, outro bocado para acolá, vende tudo, vende sabonetes. Bom, como imaginam, quando isto foi publicado, levantou uma grande polémica em Portugal, e foram produzidos inúmeros artigos nos jornais, foram feitos programas de rádio, até a própria televisão, houve debates sobre se de facto os políticos se podiam vender como sabonetes. Claro que a classe política não gostou nada da brincadeira, não é? Porque nenhum político gostou de ser comparado a um sabonete. Mas é por aqui que nós vamos pegar a apresentação e vamos desenvolver a partir daqui na apresentação para falar nos conceitos fundamentais do marketing comercial, do marketing político e do marketing eleitoral, que são basicamente os mesmos, que é isso que eu espero conseguir provar. E vamos começar com uma campanha extraordinária, que eu me lembro dela desde que me conheço, de ver na televisão e nas revistas que na altura as minhas irmãs mais velhas compravam, que era uma campanha internacional do sabonete Lux. Portanto, a Lux é uma marca de um grande grupo multinacional que se chama Unilever, não é? Que tem a marca, tem a Omo, tem a Persil, tem uma série de produtos. Eu diria que metade dos nossos produtos, dos produtos que temos na cozinha e na casa de banho, são da Unilever. Né? A Unilever
Portugal, naturalmente, a Unilever em todos os países, e, portanto, isto foi uma campanha que marcou a publicidade na época, até tem muito a ver também com a época em que ela foi eh, concebida e colocada em prática. A campanha começou nos anos 30, protagonizada por uma atriz de cinema muito conhecida, que estava no auge da sua carreira, que era Jean Harlow, e a ideia consistia em associar o sabonete à beleza, ao glamour e à sofisticação das grandes atrizes de cinema. É claro, na fotografia aqui as pessoas estão a assistir ao filme, estão a comer pipocas, naquela altura não se comia pipocas do cinema. Portanto, ao longo das décadas da campanha, foram muitas as atrizes famosas, ou atrizes de Hollywood que participaram na campanha. Tem aqui vários exemplos: a Sophia Loren, a Rita Hayworth, a Joan Crawford e até a nossa Amália Rodrigues, ali no canto inferior esquerdo. Eu uso o sabonete Lux, diz-vos Amália Rodrigues, faça como ela, use o sabonete Lux. E agora, a partir deste slogan da campanha do Sabonete Lux, nós vamos ver como é que, do ponto de vista do marketing, da variável comunicação, é que foi concebida, como é que ela foi concebida e aplicada no terreno. E vamos analisar isto sobre três parâmetros: a estratégia de comunicação, a construção do imaginário e a linguagem e persuasão utilizadas. Na dimensão estratégia de comunicação, nós percebemos que 9 em cada 10 estrelas usam Lux, ou usam sabonete Lux, ou perdão, ou 9 em cada 10 estrelas de cinema usam Lux, é uma variante do slogan, que muitas vezes de cinema não aparece no slogan porque é redundante, dado que os materiais publicitários contêm sempre o rosto da atriz de cinema, que é subejamente conhecida, mas dizia eu que na estratégia de comunicação há três parâmetros que são fundamentais nesta campanha e em qualquer campanha que se faça. O slogan é simples, é fácil de memorizar, há um apelo à autoridade, portanto, as estrelas de cinema de Hollywood dão prestígio à marca, não é? E há uma prova social também, porque o consumidor, mais a consumidora, porque esta campanha tinha um público-alvo essencialmente feminino, se as melhores atrizes usam o produto, porque é que eu não hei de usar? Né? Depois há uma segunda dimensão, que é a construção do imaginário, que a campanha que faz. Né? Também com três parâmetros, há uma associação clara ao universo mágico, glamouroso das estrelas de cinema, e aqui temos que perceber que o anúncio não vende apenas o sabonete, vende essencialmente um estilo de vida, não é? Portanto, e há outro parâmetro, que é o parâmetro da exclusividade, em que a campanha fez com que aquele sabonete, que era igual aos outros, até o preço era igual aos outros, eu lembro-me, tinha até um concorrente na altura forte, que era o sabonete Palmolive, o produto é elevado simbolicamente acima do sabonete comum, apesar de custar, ter o mesmo preço, mas cria, através da campanha e da participação das atrizes de Hollywood, uma, uma ideia de exclusividade. E o terceiro parâmetro tem a ver com o convite que o anúncio faz ao público-alvo para consumir o sabonete como uma experiência de luxo. Né? Depois há uma terceira dimensão, que é a linguagem utilizada e a persuasão que é colocada no terreno, que é o facto de haver uma quantificação do slogan através do uso de uma estatística, que a estatística devia estar entre aspas, 9 em cada 10 estrelas usam sabonete Lux. É evidente que nunca se fez nenhum estudo para saber se são 9 em cada 10 estrelas, ou são duas, ou três, ou nenhuma, mas como estamos no universo publicitário e não no universo académico, não precisamos do rigor do universo académico, e no universo publicitário nós podemos, sem qualquer problema, exagerar, e até podemos dizer que o sabonete Lux é o melhor sabonete do mundo e nunca mais será feito um sabonete como o sabonete Lux nos próximos 5.000 anos. Então, mas podemos dizer aquilo que nós quisermos, que no âmbito da publicidade, desde que seja feito com ética, como é evidente, tudo é permitido. Depois há um segundo parâmetro que tem a ver com indução. O público-alvo, que é principalmente feminino,
diz eu quero usar o sabonete das grandes estrelas de Hollywood, porque eu quero ser parecida com elas. Eu quero viver o mundo delas, o ambiente delas. Né? E depois há outra variável também muito importante em qualquer slogan, seja ele qual for, comercial, político, eleitoral, que é a repetição da mensagem, não é? As mensagens devem ser repetidas muitas vezes em diversos suportes, que é para depois ficar. Isto até bem dá força àquela ideia de que uma mentira, muitas vezes repetida, acaba por transformar-se em verdade. Não é? Portanto, agora, falando sobre o slogan político, eu trouxe para aqui alguns exemplos para nós analisarmos assim de uma forma muito sucinta, mas o slogan político tem um conjunto de características e uma função muito específica. Vamos ver. Portanto, o slogan político desempenha essencialmente três papéis. Ele tem que fazer aderir as pessoas ao ideal político, à personalidade política, ao partido político, tem que prender a atenção, necessariamente, e tem que resumir uma ideia, uma, um pensamento. Não é? E as características gerais de um slogan político são estas que estão aqui neste diapositivo. Portanto, ele funciona mais pelo seu significante do que pelo seu significado. Isto é, embora o significado seja importante, não podemos esquecer que a forma como o slogan é apreendido, ou é o som do slogan, a forma como ele é desenhado nos suportes, nos outdoors, nos manifestos de propaganda eleitoral e por aí fora, é também muito importante. As cores, tudo isso, portanto, tudo tem a ver com o significante, é mais importante do que o seu significado. Depois, deve ser um mobilizador, mais instrumental do que informacional, porque quando é informacional tende a ser mais longo. Como já vimos atrás, deve ser simples, curto e facilmente memorizável. Deve ser o grito de guerra da campanha. Deve apelar às emoções e à coesão do grupo. As emoções são sempre, há sempre aquele equilíbrio entre racionalidade e emoções, mas nós sabemos que as emoções nas decisões que são tomadas pelos seres humanos acabam sempre por ter, na maior parte dos casos, um papel preponderante relativamente à racionalidade e deve conter uma promessa, isto é, deve funcionar como um promotor de uma esperança, do benefício de uma causa, não é? Em benefício de uma causa. Estas são as características gerais de um slogan político. É claro que os slogans têm a ver muito com a natureza do ato eleitoral. Não só os slogans, que passam uma mensagem, como a mensagem passada de outras formas, porque as mensagens são passadas, não são só passadas através dos slogans políticos ou eleitorais, mas são passados de outras formas, não é? Mas, por exemplo, nas eleições presidenciais, a mensagem e o apelo ao voto, quando falo em mensagem, estou aqui a incluir o slogan, a mensagem e o apelo ao voto é no candidato. Porque nós elegemos o Presidente da República através do voto direto e universal numa pessoa, não é num partido político. Nós escolhemos uma pessoa e votamos numa pessoa que se candidata, enfim, com apoio de partidos ou sem apoio de partidos, mas é numa pessoa que votamos. Portanto, a mensagem e o apelo ao voto é no candidato. No caso das legislativas, eh, para eleger os deputados do Parlamento, da Assembleia da República, a mensagem e o apelo ao voto são essencialmente no partido político. Embora o candidato possa ter um peso específico importante. Nas europeias, a mensagem e o apelo ao voto são essencialmente do partido político. As eleições europeias estão sempre mais afastadas do pensamento do eleitor. Estão longe, não as sentimos como sentimos as legislativas e até as presidenciais. Nas autárquicas, também, consoante o ato eleitoral, os slogans e a mensagem e o apelo ao voto são diferentes. Por exemplo, na Câmara Municipal, a mensagem e o apelo ao voto é no partido político, mas o candidato pode ter um peso específico. Aliás, basta lembrar, como aqui está referido, que são muitos os casos em que um candidato é eleito por um partido político, depois, a meio do mandato, zanga-se com o partido que o elegeu e nas eleições seguintes candidata-se por outro partido e até na terceira vez que se candidata é por um terceiro partido. Isso já aconteceu mais que uma vez, em Portugal está sempre a acontecer, e, portanto, daqui ele dizer que o candidato tem um forte peso específico.
Para a Assembleia Municipal, a votação tende a acompanhar a da Câmara Municipal. Nós temos 3 boletins, quando vamos votar nas autárquicas, um para a Câmara Municipal, outro para a Assembleia Municipal e outro para a Assembleia de Freguesia, e a experiência mostra que quando pomos a cruzinha no partido para a Câmara Municipal, pomos no boletim da Assembleia Municipal a cruzinha no mesmo partido. Mas nas Assembleias de Freguesia já não é assim. O candidato tem um forte peso específico. As freguesias e as eleições para as Assembleias de Freguesia são extraordinárias do ponto de vista da democracia, porque é onde a democracia se exerce em plenitude, porque o presidente de junta é uma pessoa conhecida da freguesia, não é? Uma pessoa, toda a gente sabe quem é o presidente da junta, toda a gente sabe onde é que mora o presidente da junta, toda a gente conhece a mulher, quando digo ou a presidente da junta, toda a gente conhece a mulher ou o marido do presidente da junta, toda a gente sabe o que é que o presidente da junta compra na mercearia, que automóvel é que conduz, onde é que trabalha, enfim, cruzam-se com ele todos os dias, ou quase todos os dias. Portanto, o candidato tem um forte peso específico. É por isso que, nesta altura, e agora deve estar a acontecer isso naturalmente, com a aproximação das eleições autárquicas, as pessoas mais notáveis da freguesia e que têm vida social, ou porque estão envolvidas no rancho folclórico, estão envolvidas numa associação da freguesia, ou trabalham com os escuteiros, essas pessoas que têm notoriedade e que são queridas pela população, são presas para presas no sentido de caça dos partidos políticos, e não é raro o caso em que a mesma pessoa é convidada por 2 ou 3 ou até mesmo 4 partidos diferentes para ser o candidato desse partido nessa freguesia. Eu listei aqui um conjunto de slogans em diferentes eleições para vermos como é que eles foram concebidos. Eu tenho aqui os das presidenciais, as últimas presidenciais, as de 2021, em que Marcelo Rebelo de Sousa, por acaso, não tinha slogan oficial, mas os apoiantes acabaram por criar um slogan informal, que é Marcelo é fixe, que era exatamente o mesmo slogan que foi usado na campanha de Mário Soares em 1991 e que na altura foi muito inovador, porque era muito fora da caixa também. O slogan do Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 tinha sido Juntos por Portugal. Ok, enfim, é um slogan muito usado, não é? E muito gasto, não é? Juntos por Portugal, Juntos por Braga, Juntos por Lisboa, Juntos pela freguesia de não sei de onde. O slogan de Marisa Matias, Bloco de Esquerda, Força Maior, eu, sinceramente eu não percebo o que isto quer dizer, como eleitor. O do João Ferreira, do PCP, Coragem e Confiança, um horizonte de esperança. Portanto, coragem é um atributo, de facto, do Partido Comunista, mostra a sua história, portanto, deve haver alguma relação aqui. A confiança é que as pessoas podem confiar no PCP, que está a atravessar uma fase difícil, eh, tendente até a desaparecer, diria eu. Depois há o slogan da Ana Gomes, que correu de forma independente, embora apoiada por alguns setores do Partido Socialista, mas ela, como tem alguns anticorpos, foi apoiada por apenas alguns setores, e o slogan dela era cuidar de Portugal. Portanto, cuidar aqui, o cuidar é uma palavra assim muito maternal, não é? Como se a Ana Gomes quisesse cuidar de um filho, não é? E há aqui uma carga emocional importante no slogan. Depois, o André Ventura é por Portugal, pelos portugueses, que é aquele slogan, pronto, habitual nos partidos que são mais, têm características mais populistas. O Tino de Rãs, ou o Vitorino Silva, tem um slogan que eu acho muito bom, que é o povo a presidente. Portanto, ele acha que é um elemento, ele classifica-se como um elemento do povo, não é? Dada as suas próprias características, o facto de ser calceteiro, de ter pouca instrução académica e por aí fora, e portanto o povo a presidente eu acho que está muito bem pensado. E o Tiago Manhã Gonçalves, da Iniciativa Liberal, que tanto quanto sei foi expulso há pouco do partido, tem como slogan a alternativa liberal. Pronto, os liberais também nunca não é difícil de perceber bem qual é de que alternativa os liberais estão a falar neste momento, porque há ali zonas
de contacto entre a Iniciativa Liberal, o CDS e o próprio PSD. Depois, nas legislativas de 2025, para as legislativas de 2025, que sucederam há pouco, não é? O governo de Montenegro caiu, portanto, o Montenegro e o PSD-AD decidiram que era mais importante que houvesse novas eleições, devolver a palavra ao povo, aos cidadãos, como eles diziam, e então apresentou, como sabem, como se lembram, uma moção de confiança que não passou no Parlamento. Então, e assim sucederam as eleições antecipadas, legislativas. O slogan da AD está bom, porque diz Portugal não pode parar, isto é, o governo já existia, já estava a funcionar, já estava a trabalhar, não estava parado, e, portanto, é um bocado à semelhança de um slogan antigo do Aníbal Cavaco Silva, que dizia deixem-me trabalhar, não é? Não era bem um slogan, era uma frase que ele soltou algures, não me recordo já bem quando foi e onde foi, mas que dizia deixem-nos trabalhar, não incomodem, deixem-nos fazer as coisas que nós estamos a fazer bem. E, portanto, o Montenegro e a AD têm aqui um slogan que corresponde bem à estratégia política e à estratégia eleitoral que foi definida. Já o slogan do PS, Futuro é Já, não diz grande coisa, está muito batido, foi usado já sei lá quantas vezes, em tantos lugares, não traz promessa nenhuma, não me parece ser um bom slogan. O do Chega a salvar Portugal é, uma vez mais, um slogan populista, porque o Chega, do discurso político do Chega, do discurso político transparece a ideia de que Portugal está a um passo do abismo e que o Chega vai fazer com que Portugal se afaste do abismo e que passe a ser um país normal. Aliás, o populismo é assim, não é? Usa sempre estas frases salvíficas, como aquelas que fazem recordar a descida de Cristo à Terra, não é? E, portanto, é um slogan que está de acordo com o programa, com a atitude, o programa eleitoral do Chega e com a própria ideologia. Os populistas, vale a pena recordar aqui, têm duas características fundamentais. Isto vê-se no Chega, vê-se no Trump, na América do Trump, vê-se na Hungria do Viktor Orbán. São duas características fundamentais. A primeira é que eles são o povo, o verdadeiro povo, os patriotas, e os outros são os antipatriotas, nos quais se incluem a elite, as elites, que são as elites corruptas e que estão a dar cabo do país. É mais ou menos este o discurso de qualquer populismo em qualquer geografia. A iniciativa liberal, o slogan é acelerar Portugal. Está bem, porque a iniciativa liberal tem uma preocupação grande com o crescimento económico, portanto, nós podemos olhar para aqui e perceber e intuir que o verbo acelerar está relacionado com o crescimento económico do país. O Bloco de Esquerda é um partido da esquerda radical, portanto é mudar de vida, faz-me lembrar aquela música do António Variações, que é Muda de Vida, não é? E acho que o José Mário Branco também tem uma música que se chama Mudar de Vida. É de facto uma mudança radical da política, é um combate ao, ao status quo económico e financeiro, liberal, capitalista. Parece-me bem o slogan. Na CDU é dirigido ao eleitor, a tua vida importa, o teu voto conta, não é? E que me parece também está bem construído. Já não compreendo o slogan do PAN, quando diz vota com o coração, não percebo, não sei o que quer dizer, um partido que é dos animais da natureza, vota com o coração, não percebo bem o que quer dizer. E o LIVRE também é um slogan que diz muito pouco, exceto se tiver sido construído na perspectiva de que ainda há muitos portugueses que não sabem que existe um partido que se chama LIVRE, então é preciso nomeá-lo, que é para que as pessoas saibam, conheçam a sua existência. Depois, só para dar um exemplo das autárquicas, escolhi Lisboa, temos aqui, escolhi estes 4 slogans, da coligação do Carlos Moedas por Ti Lisboa, da coligação de Alexandre Leitão é Viver Lisboa, e o do CDU Lisboa, a cidade da nossa vida. Sinceramente, não me agrada nenhum dos slogans. Eu acho que eles estariam bem, mas é para título de um fado ou coisa assim do género. O Bruno Mascarenhas, candidato do Chega, diz defender Lisboa, uma vez mais está de acordo com
o projeto político do Chega, que Lisboa está a ser atacada, ninguém sabe bem por quem, mas é preciso defendê-la. E agora vamos falar um pouco de marketing comercial. Vamos falar na definição, como é que se define o marketing. Há mais que uma definição, vamos falar só de uma, mas vou apresentar mais do que uma. Vamos falar em dois conceitos importantes, que é as necessidades e os desejos. São conceitos muito importantes em marketing, tanto em marketing comercial como político como eleitoral. Nos conceitos fundamentais do marketing, são apenas 6, mas são absolutamente essenciais. E vamos passar, enfim, em voo rasante, como é óbvio, porque o tempo vai correndo, já gastei 24 minutos e tenho que andar ainda. Bom, há várias definições de marketing. Como sabem, o marketing é uma disciplina que foi criada nos Estados Unidos. Eu tenho ali logo a primeira, que é a definição da American Marketing Association. Depois há também uma definição de uma instituição do Reino Unido, que é para ter aqui, enfim, uma instituição europeia. Eu sublinhei ali amarelo satisfazer necessidades, porque é importante. Curiosamente, aqui não fala de necessidades, a definição de marketing da American, a definição atual da Associação de Marketing Americana não fala em necessidades. Aqui há algum tempo falava, uns anos atrás falava. Não sei porquê, excluíram a questão das necessidades. E aqui, em Portugal, tem a definição do IPAM, do Instituto Português de Administração de Marketing, e a da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing. Ambas falam também nas necessidades. Eu vou só ler a do APPM, porque acho que está bem conseguida, e diz que marketing é o conjunto de atividades e processos que permitem identificar necessidades e desejos. Portanto, aqui já há uma distinção entre necessidades e desejos, porque não são a mesma coisa em termos de marketing, criar propostas de valor e gerir relacionamentos com os diferentes públicos de forma a alcançar objetivos individuais e organizacionais. Bom, e assim vamos falar agora das necessidades e dos desejos. Como eu disse, conceitos diferentes. As necessidades são necessidades humanas, todos nós temos necessidades, que são alimentação, de abrigo, amor próprio, segurança, conforto, aprovação social, afeto, estatuto, uma série de necessidades, nunca mais acabam. E os desejos são a materialização das necessidades em produtos ou serviços, que é isso que as empresas trabalham, e no caso da política, é isso que os diretores de campanhas eleitorais, ou mesmo de partidos, os diretores de marketing dos partidos políticos, trabalham. Essa materialização, a materialização das necessidades em produtos ou serviços, é feita em função de fatores sociais. Portanto, depende da geografia, depende do que é que estamos a falar, da comunidade que estamos a trabalhar, que estamos a falar. E eu, para exemplificar de uma forma extremada, talvez até um pouco exagerada, que essa materialização é em função de fatores sociais, trago aqui um exemplo, que é aqui estas imagens, em que temos do lado direito um indígena do Parque do Xingu, Mato Grosso, Brasil, e do lado esquerdo um colar de garras de onça, que o indígena traz ao pescoço. E depois, no diapositivo seguinte, tenho aqui este senhor, que é o senhor Ferreira, que é um empresário de sucesso de Felgueiras, e o Ferrari do senhor Ferreira. E a pergunta, o Ferrari, que é o senhor Ferreira tem uma fábrica de calçado, teve um sucesso extraordinário no negócio, é um homem rico, tem muitos bens de luxo, vive numa moradia extraordinária, tem uma vida boa, mas também de muito trabalho, foi à custa da inteligência e do suor dele que construiu o império que construiu, e por isso pode perfeitamente dar-se ao luxo de beneficiar e de usufruir de bens que não são acessíveis a toda a gente. E ele tem este Ferrari, e gosta de passear nele com a esposa ao fim de semana. A pergunta que eu faço é qual é a relação entre este Ferrari, o Ferrari do Sr. Ferreira, empresário de Felgueiras, e o colar de garras de onça do indígena do Parque do Xingu, de Mato Grosso. A resposta é muito simples e está neste diapositivo, tanto um como o outro satisfazem a mesma necessidade, que é a necessidade de estatuto. É claro que as necessidades não quando adquirimos um produto ou um serviço, satisfazemos não apenas uma necessidade, mas um conjunto delas. Não é? Depois, de pessoa para pessoa, é que a hierarquia dessas necessidades pode ser diferente. Mas, neste caso específico, a necessidade principal, tanto do índio brasileiro quanto do Sr. Ferreira, é o estatuto.
portanto, o índio ao exibir do pescoço um colar de garras de onça, está a mostrar que é um membro da comunidade corajoso, que não tem medo de enfrentar o perigo e de vencer se for necessário. E o Ferrari e o Sr. Ferreira também traduz o estatuto que ele vive, portanto, ele é um empresário de sucesso e pode ter bens equivalentes ao sucesso que ele teve na vida profissional. Portanto, há diferentes formas de satisfazer as necessidades, estas necessidades que falamos, dá-se o nome de produto ou serviço, mas aqui no conceito de produto já está incluída a palavra serviço. E o produto pode ser várias coisas, pode ser bens, podem ser pessoas, podem ser atividades, locais, ideologias, o que nós quisermos, porque o produto é essencialmente uma entidade psicológica. É importante também referir dois aspectos do produto. Não é o produto em si que gera a satisfação, mas os atributos que o compõem. Isto é muito importante porque quando nós compramos, por exemplo, um carro, como este da figura que está aqui, que é um Tesla, nós não compramos simplesmente um veículo para nos levar de um ponto ao outro. Portanto, há muitos outros aspectos do produto que compramos, que são os seus atributos, que fazem com que nós decidamos por aquele produto. Porque se não fosse assim, os carros eram todos iguais, os casacos eram todos iguais, enfim, as casas eram todas iguais, não é? Por outro lado, nunca se consome o objeto em si. Os objetos manipulam-se sempre com os signos que distinguem o indivíduo, como vimos no exemplo anterior do Ferreira e do índio brasileiro. Agora, de uma forma muito rápida, vamos falar dos conceitos fundamentais de marketing, só referi-los, que é a segmentação e o posicionamento, a identidade e a imagem, a identificação e a diferenciação. Como isto é um voo rasante sobre o marketing comercial, político e eleitoral, eu fiz aqui um esquema que é onde apresento 5 dos conceitos que te referi. Nós, do lado esquerdo, começámos a ver, por exemplo, a identidade. A identidade é aquilo que nós somos, é aquilo que a marca é. Portanto, quando nós temos que olhar para este gráfico, para este esquema, como a representação dos principais atributos de uma marca ou de um político, ou de uma pessoa, ou de nós mesmos, não é? Portanto, a identidade é composta por uma identidade física e por uma identidade psicológica. Se for uma marca, a identidade física tem a ver com o nome da marca, tem a ver com todo o grafismo que acompanha a marca, o visual, por exemplo, se essa marca tem uma loja, a loja está construída de uma forma visualmente concordante com o grafismo da própria marca, e depois a marca tem uma identidade psicológica que se pode dividir na personalidade da marca, no território que ela ocupa, porque há marcas que só vão para determinados segmentos de mercado, que atuam, todas as marcas só atuam em determinados segmentos de mercado, não vão a todo lado, não é? E depois os valores da própria marca. Isto também pode ser aplicado a uma pessoa portanto, se pode ser aplicado a uma pessoa, pode ser aplicado também a uma ideologia, a um partido político, a uma personalidade política, a um candidato. Portanto, a identidade é aquilo que somos. A imagem é a forma como os outros nos veem. Portanto, e há sempre ruído entre estes dois conceitos. Para nós diminuirmos o ruído entre a identidade e a imagem, para o minimizarmos, há um conceito de marketing que se chama posicionamento, que faz esse trabalho, que desempenha esse papel. O posicionamento são os traços salientes e distintivos da imagem que fazem com que o público nos distinga dos outros, da concorrência. E o posicionamento é feito através de 2 vetores, que é a identificação, que diz de que produto se trata, produto sempre naquele sentido que eu referi atrás, e com a diferenciação, como é que se distingue dos outros. Agora, uma abordagem muito rápida mesmo sobre o marketing político e marketing eleitoral, principalmente para assinalar as diferenças. O marketing eleitoral acaba por decorrer do marketing político. Portanto, o marketing político tem objetivos amplos e de longo prazo, serve para construir e gerir a imagem pública de um político, de um partido, de um governo, de uma Câmara Municipal, envolve comunicação e relacionamento com vários públicos. O marketing eleitoral tem objetivos, pelo contrário, tem objetivos restritos e de curto prazo, quer conquistar votos durante as campanhas eleitorais, é isso que o maior número de votos possível, e envolve estratégias de curto prazo para persuadir o eleitor e mobilizar apoio. Portanto, as principais diferenças entre marketing político e marketing eleitoral é que o primeiro é estratégico enquanto o segundo é tático, o político é contínuo enquanto o eleitoral é sazonal, e o político é de longo prazo enquanto o eleitoral é de curto prazo. Mas estão intimamente ligados.
Por fim, só uma última nota para vos falar da UFCD Marketing Político, a ação de formação que eu vou ter o prazer, o gosto de dar, que começará na próxima semana, no dia 16, terça-feira, se não estou em erro, e cujos objetivos específicos são, enfim, de uma forma resumida, estes que estão aqui. Vamos tentar compreender nessa ação de formação o sistema de troca em política, como é que funciona, estamos a falar de marketing ainda, conhecer os princípios fundamentais do marketing, isto é, aprofundar aqueles 6 conceitos que eu apresentei, aplicar técnicas de marketing político e eleitoral, conceber estudos de opinião e sondagens, saber como se faz, não é? Como é que se deve pedir a uma empresa de estudos de opinião e sondagens. Nós temos que saber o que queremos saber, por isso temos que dizer, e definir objetivos e metas da candidatura, identificar técnicas do mix de comunicação, vamos falar do mix de comunicação também, não só do marketing mix, mas do mix de comunicação, criar a assinatura do marketing político e o slogan do marketing eleitoral, vamos aprender técnicas para criar estas ferramentas, estes instrumentos de marketing, saber como identificar públicos-alvo e realizar a segmentação do mercado, que é muito importante também, e preparar campanhas políticas e eleitorais. E deixo no fim desta apresentação a pergunta que eu coloquei no início. Os políticos vendem-se como sabonetes? Bom, eu tenho a minha opinião, gostaria depois também de saber qual é a vossa opinião no momento de debate que julgo que vamos fazer a seguir. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção